A Bíblia, um livro de fé e milagres, também registra eventos sombrios e aterrorizantes. Nenhum é mais assustador e teologicamente complexo do que a noite em que o rei Saul, abandonado por Deus, procurou o auxílio de uma necromante em Endor. Saul, o primeiro rei de Israel, que havia banido a feitiçaria por ordem divina, acabou recorrendo ao que ele próprio havia proibido. Foi seu ato final de desespero e apostasia. O resultado foi um diálogo sobrenatural que selou seu destino. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar no capítulo 28 de 1 Samuel. O mistério central é triplo. O que a feiticeira realmente viu? O espírito que subiu era de fato o profeta Samuel? E por que o Deus de Israel permitiu a quebra da sua própria lei? Esta história é a prova solene de que buscar as trevas para resolver a crise espiritual só traz condenação e, ironicamente, a verdade mais amarga. 1. A solidão do rei e o silêncio de Deus. 1 Samuel 28, 3, 6. A cena é montada com o drama de um final iminente. Israel estava acampado no Monte Gilboa, diante do poderoso exército filisteu reunido em Sunem. O terror e a busca vã. O rei Saul estava terrivelmente amedrontado. Seu terror era agravado pelo fato de que ele não estava apenas enfrentando uma ameaça militar. Ele estava enfrentando o silêncio de Deus. A Bíblia registra que Saul buscou o Senhor de 3 maneiras legítimas e prescritas: sonhos, revelação direta de Deus durante o sono, Urim, o método de sorteio por meio do sumo sacerdote para obter respostas, profetas, a comunicação direta por meio dos porta-vozes de Deus. O resultado é a frase mais dura de condenação para um líder em toda a Escritura. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Verso 6. O silêncio de Deus era, em si, o juízo final sobre a desobediência e a rebeldia de Saul. A hipocrisia da desesperação. A ironia trágica é que logo no início do capítulo, o texto nos lembra que Saul, em seus dias de obediência parcial, havia tirado da terra os médiuns e os feiticeiros. Verso 3. Agora, rejeitado e abandonado, ele recorre exatamente aos praticantes do ocultismo que ele próprio havia banido, violando a lei de Deus que ele jurou defender. Deuteronômio 18, 10, 12. 2. A missão clandestina. A procura pelo proibido. 1 Samuel 28, 7 e 11. Com todas as portas do céu fechadas, Saul ordena a seus servos: busca-me uma mulher que tenha o espírito de necromancia, para que eu vá a ela e a consulte. O trajeto para Endor Saul não hesita. Ele se disfarça, vestindo outras roupas para não ser reconhecido. A viagem para Endor, que significa fonte da habitação, era longa, perigosa, e o levava para além das linhas de frente filisteias. Este é o retrato final de um rei que trocou a dignidade da obediência pela humilhação da desespero. Ao chegar à casa da mulher, ele a aborda com cautela, pedindo-lhe que invoque o espírito de alguém que ele nomearia. A mulher se recusa, com medo de ser executada, lembrando-o das próprias leis que ele promulgou. Saul, o rei, tem que jurar, usando o próprio nome de Deus, pelo Senhor, que não terás castigo por isso, que ela não sofreria mal algum. O pedido central. A necromante pergunta a Saul: quem te farei subir? Saul dá o nome: faze-me subir Samuel. O objetivo de Saul não era satisfazer a curiosidade, era obter a única coisa que lhe restava, a palavra de Deus através do profeta que o havia ungido e que ele tanto havia desobedecido. 3. O mistério da aparição. O choque da feiticeira. 1 Samuel 28, 12 e 14. O momento da invocação é o clímax teológico e dramático de todo o capítulo. O que aconteceu na caverna de Endor? O grito de terror. Ao invocar o espírito, o texto diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com grande voz:
Este detalhe é crucial. Se a mulher fosse uma mera charlatã, ela estaria acostumada a truques e farsas. O seu grito alto e a sua fúria contra Saul, "Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul", indicam que o que ela viu não foi o que ela esperava. Ela viu algo genuinamente sobrenatural, algo que ultrapassava seus poderes e sua prática oculta. A visão da mulher e o termo Elohim. A mulher tenta descrever o que vê. Vejo deuses, Elohim, que sobem da terra, um ancião, e está envolto numa capa. Elohim. O termo hebraico para Deus, plural de majestade. Usado neste contexto, pode significar seres espirituais poderosos, divinos ou anjos. Sua visão é a de uma figura de autoridade transcendente, vindo de baixo, da terra, Meretz, da morada dos mortos, Sheol, a capa. O estar envolto numa capa era o manto típico do profeta, o símbolo da autoridade profética de Samuel, como a capa de Elias. Saul, que não vê o espírito, apenas ouve a descrição da mulher e se inclina com o rosto em terra. Ele aceita a realidade da aparição de Samuel. 4. O diálogo de condenação. O mensageiro da destruição. 1 Samuel 28, 15-19. Independentemente do debate sobre a natureza do espírito, o conteúdo da mensagem é a chave. A palavra proferida pelo espírito era 100% precisa e provava que a mensagem tinha a autoridade do Deus de Israel. A voz do profeta. O Espírito fala: "Por que me inquietaste fazendo-me subir?" Saul responde com sua miséria: "Estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais." A resposta do Espírito é a confirmação do juízo, o fim da relação. "Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo?" A sentença histórica. O reino foi tirado de Saul e entregue a Davi, a confirmação da profecia anterior. O juízo final. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Esta é a sentença final e irrevogável. O rei recebe, da fonte proibida, a profecia mais dolorosa, sua morte iminente. 5. A grande questão teológica. Era realmente Samuel? A história de Endor é um dos maiores pontos de debate da teologia bíblica. O argumento do engano, demônio. A visão teológica mais comum sustenta que o espírito não era Samuel. Argumentos: quebra da lei. Deus nunca quebraria sua própria lei que proíbe expressamente a necromancia. Deuteronômio 18, 10, 12. Aparência. O Elohim que sobe da terra sugere que o ser veio do Sheol ou que era uma entidade demoníaca, um mensageiro de Satanás, com o poder de imitar. O propósito de julgamento. Deus permitiu que um espírito maligno ou uma farsa sobrenatural entregasse a verdade para condenar Saul, punindo-o com a própria forma de pecado que ele escolheu. O argumento da intervenção soberana. Outra perspectiva defende que o texto significa exatamente o que diz. Deus, em sua soberania absoluta, permitiu que Samuel, o profeta, se manifestasse para entregar a sentença ao rei que havia sido ungido por ele. Argumentos. O choque da feiticeira. O choque dela sugere que a aparição estava além do seu controle, uma intervenção divina. A fidelidade da mensagem. A profecia é perfeitamente coerente e precisa. A santidade de Samuel. Deus é o Senhor sobre o Sheol, e ele pode mobilizar o que quiser para seus propósitos, mesmo que seja para condenar o pecado de Saul. A lição central. Independentemente da natureza do espírito, o fato central é o mesmo. Saul buscou a fonte errada. Ao fazê-lo, ele obteve não a salvação, mas a confirmação de sua condenação. O profeta velho de Judá, em 1 Reis 13, foi morto por um leão por desobedecer à palavra de Deus. Saul
em 1 Samuel 28, foi condenado por buscar uma palavra em um lugar proibido.